eu sou responsável pela área de vendas e marketing, pela área de mercado da OIW. A OIW hoje, nós nos classificamos hoje como o provedor dos provedores, né? Hoje a gente é um provedor de infraestrutura, né? Seja ativo, passivo ou mesmo serviços, né? Para esse mercado de provedores de internet, operadoras, né? Nós trabalhamos com toda uma linha de produtos que vai desde a ponta da casa do cliente, do roteador, do CPE, da ONU, até toda a rede de fibra, todo o backbone, em todos os layers do backbone, né? Trabalhamos com redes DWDM, roteadores de borda, switches, ou seja, tudo que compõe efetivamente essa solução que cada um de vocês, cada um dos provedores efetivamente precisam para estar entregando soluções para os seus clientes. Hoje a gente vem desbravando aí com todo o nosso mercado uma série de desafios, que é justamente esse desafio da transformação desse mercado, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, né? Que é o como, e é algo que a gente vem falando já recorrentemente, né? O como rentabilizar as redes de uma forma diferente, né? O como entregar novos serviços, né? O como fazer com que as redes, a gente acaba não olhando também só sobre uma perspectiva de provedor de infraestrutura, vendendo uma caixa ou vendendo um rolo de fibra, mas efetivamente querendo poder transmitir para os nossos clientes quais tipos de solução, através dos produtos que nós vendemos, através das soluções que nós vendemos, né, o que ele pode entregar de novo, o que ele pode entregar de diferencial, né, através dessas caixas, através dessas tecnologias, através dessas marcas que nós trabalhamos. Nós somos, nos últimos 2 anos, o maior importador de fibra ótica do Brasil, inclusive da América Latina, né? A gente tem contribuído muito para esse crescimento desse mercado, então nós conhecemos muito no detalhe essa questão de infraestrutura, de fibra, de capilaridade, de capacidade das redes, de extensão dessas redes, né? Onde os nossos clientes estão. Hoje nós trabalhamos com o maior estoque de telecom do Brasil, nós temos mais de quase 15 mil metros quadrados de CDs espalhados por todo o Brasil, com equipes regionais localizadas, então a gente está muito, acaba com que essa capilaridade, a gente está muito próximo dessa capilaridade que o Brasil nos exige com que a gente tenha, né? Porque o Brasil hoje é um país absolutamente de um tamanho diferenciado, com um mercado diferenciado de provedores, né? Que eu sempre digo que não existe no mundo todo. Essa quantidade de provedores, né? Esse mercado desse tamanho, essa quantidade de redes, inclusive elas sobrepostas, isso não existe, isso é um case mundial, né? Eu sempre conto, eu trabalhei numa empresa chinesa durante 6 anos, e quando a gente leva esse case, levou pela primeira vez esse case brasileiro, é algo quase que inacreditável, né? Pensar e olhar os nossos postes, e olhar a nossa rua e etc., e ver como é que isso está organizado, né? Então, assim, hoje nós estamos, a OIW é uma empresa que disponibiliza, como eu falei, todo um portfólio de produtos, né, para tentar estruturar para os seus clientes soluções, efetivamente, para esse processo de transformação, ajudando os nossos clientes para esse processo de transformação, principalmente, né, o como rentabilizar melhor as suas redes, com todos esses desafios de 5G, de rede neutra, de evoluções de data center, ou seja, tudo que tem pela frente aí, efetivamente a gente está acompanhando. Tá bem? Tá bom, uma perguntinha bem rápida, claro. Márcio, mas quer dizer então que quem investir em rede neutra ainda tem que procurar a OIW para colocar em pé o projeto, né? Sim, sabe que nós, na verdade, assim, a gente tem trabalhado muito, de novo, como eu falei, como a gente... Eu acho que o nosso grande ativo hoje, da OIW, é a relação que nós temos com o mercado, é o mercado que nós construímos, né, durante 20 anos. Nós estamos completando 20 anos esse ano, né? E a gente não se limita, né, e até por uma questão estratégica nossa, a só venda de ativos ou mesmo de passivos. Nós também estamos desenvolvendo uma unidade de negócios focada em serviços, olhando cloud e olhando inclusive o fornecimento de rede neutra, né, com parceiros de rede neutra, porque eu acho que a gente tem que oferecer tudo o que efetivamente o mercado
necessita nesse momento, né? E a forma que ele vai investir, e a forma que ele quer e pode investir. Então, de novo, nós somos uma empresa que pretende trazer solução para o mercado, tá? E não A ou B. Esse é o nosso posicionamento. O que a gente vem enxergando, Rafael, é que os nossos clientes, eles têm uma variação também, não só com os serviços, com a oferta de serviços, mas também com as condições econômicas, né? Hoje o próprio país passa também por um momento em que o mercado, que sempre trabalhou em cima, financiado ou por banco ou pelos fornecedores, né? Ele acaba, com essa questão do aumento de juros, inflação, aumento de juros, né? Faz também com que eles sintam isso, e isso acaba refletindo nos próprios investimentos, né? Então, acaba com que o direcionamento dos investimentos, eles têm sido muito mais com crescimentos locais, né, efetivamente, crescimentos de bairros, efetivamente, do que expansão de cidade, né, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas a gente sim tem sentido, continua sentindo, na verdade, esses crescimentos. E o que a gente tem visto muito é, efetivamente, o crescimento da oferta de banda, né? Isso sim, isso tem se refletido nas capacidades das redes, né, e na ponta do cliente, né? O cliente que oferecia um plano de 300, 400, 500 mega há 6 meses atrás, o cliente hoje está oferecendo pelo mesmo preço 500, 700, já 1 giga, né? Com serviços para poder justamente trabalhar a questão de novas ofertas, né? Mas mantendo aí um ticket médio mais ou menos muito parecido do que efetivamente ele já tinha. Então, toda a tecnologia que a gente traz é justamente para upgrade dessas redes, para que ele possa evoluir já do giga para o 10 giga, né, com XGS-PON, com evolução de todas as capacidades de roteadores, de switches, ou seja, tudo que vem, as próprias redes em Layer 2 também, ou seja, toda essa oferta efetivamente. Então, me parece que agora, inclusive com a própria chegada do 5G, com o próprio isso que está acontecendo, o próprio mercado já começa a se movimentar nesse sentido, né? Porque consumo de streaming, consumo de videogame, ou seja, tudo que tem isso, tudo que puxa esse mercado, né? Porque efetivamente, como o Rodrigo disse, né, não é na voz, efetivamente, que eles ganham mais, né? Não é a grande rentabilização da rede, não é voz, né? Não são esses pequenos serviços. Efetivamente, ainda é a banda, né? Ainda é a banda larga, o grande grosso que compõe o EBITDA desses nossos clientes. Mas por isso que o que a gente tem enxergado efetivamente é agora a corrida na capacidade das redes e muito também no que a gente chama na profissionalização dessas redes, né? Na formalização dessas redes, no gerenciamento dessas redes. Muitos pequenos, 10, 15, 20 mil assinantes que estão querendo são querendo impulsionar suas redes aí para 30, 40 mil assinantes, mesmo no meio da crise, mesmo no meio de todo esse problema, para justamente ganhar corpo ou para se juntar em algum grupo ou para ser adquirido, né? Ou seja, para buscar isso aí tudo, acaba também fazendo com que as suas redes tenham que estar mais estruturadas, as suas redes tenham que estar organizadas, tenham que estar auditadas, né? Isso faz também com que muita mudança de equipamentos, muitos clientes, muitos provedores que tinham redes absolutamente informais, construídas com suítes de marcas diferentes, né? Às vezes importados de formas diferentes, né? Então, assim, acaba com que nesse momento eles tenham que estar absolutamente com tudo legalizado, com tudo gerenciado, né? Com isso absolutamente organizado. Então, isso também é um movimento que a gente enxerga, porque todos estão, hoje, de certa forma, enxergam a questão da consolidação como um potencial negócio também, todos os ativos, né? São muito poucos hoje que a gente conversa, que olham e dizem assim, não, esse para mim, como diz o Rodrigo, né, vai ser o meu lifestyle para o resto da vida, né? Mesmo com 20, 30 mil assinantes, ele vai querer viver, porque a gente sabe que esse é um mercado que
ele acaba indo para um mesmo caminho que acontece no resto do mundo. Por mais que ele tenha um tempo, né, a gente sabe mais ou menos qual o caminho que ele vai seguir. Mas essas são as tendências que a gente tem enxergado sob o ponto de vista de produto efetivamente, né? Fora outras questões de segurança, automação, preparação das redes para IoT, né? Que efetivamente os clientes têm se preocupado. Eu tenho eu vejo muita oportunidade, né? Sempre de novo, sob o ponto de vista de rentabilizar a rede dos provedores. Eu vejo muita oportunidade, justamente em função disso que o Rafael estava dizendo, da necessidade da capilaridade das redes em função do projeto do 5G. O projeto 5G, em função das frequências, ele vai ter uma necessidade de microcell, small cell, ou seja, o projeto ele é muito mais complexo, né, e custoso, efetivamente, para as operadoras, tanto que as operadoras regionais que compraram essa frequência estão, de certa forma, estudando muito na ponta do lápis a questão dos investimentos, porque o tamanho, efetivamente, ele não é simples desse investimento, pela quantidade de antenas, pelas disposições, e a gente acredita que isso vai trazer, efetivamente, muito swap de rede, vai trazer muita oportunidade de venda de capacidade de rede, né? E eu acho que isso acaba trazendo também uma atratividade de expansão das redes dos provedores, né? Das redes de fibra. Da mesma forma que para Vital, né? Então, eu acho que sim. FWA, obviamente, é uma tecnologia que, sem dúvida, vai entrar também no nosso portfólio, a gente vai olhar. Eu acho que tem uma peculiaridade nos Estados Unidos, a gente também acompanha esse mercado, que o Rodrigo estava dizendo. Os Estados Unidos tem uma peculiaridade que é o seguinte: o custo de instalação nos Estados Unidos ele é muito diferente do custo de instalação no Brasil. Em função da regulamentação, a fibra nos Estados Unidos tem que ser toda enterrada lá. Então, assim, lá toda a regulamentação de uso faz com que o custo efetivamente seja muito maior. Então, isso acaba viabilizando muito mais a questão do FWA também, tá? Que eu acho que faz com que tenha um dos países desenvolvidos um crescimento mais acelerado, mas mesmo assim, acompanhando onde a gente, os países que já estão mais avançados do 5G, a gente está vendo que nós estamos vendo que 3 anos ainda a receita efetivamente vinda do 5G ainda não é esperada, não tem brequinho virado ainda, né, nos investimentos. Então, assim, ainda a gente tem um longo prazo pela frente, eu acredito, no Brasil, né, de oportunidade, e acho que também vai ser muito complementar, principalmente no que diz respeito o consumidor, ao FTTH em casa e talvez a utilização, por exemplo, do FWA em PIMs, né, em mercados de empresas menores, em quiosques de shopping, esse tipo de aplicação. Então, assim, a gente enxerga essa questão de ser complementar e a gente enxerga também muito essa questão principalmente de oportunidade em função da complexidade do projeto do 5G, que ele não é simples sob o ponto de vista de distribuição. Nos grandes centros agora, ativação de herbes, etc., beleza, né? Show de bola. A hora que isso começar efetivamente entrar na esteira, que começar aplicações efetivamente começarem a andar de IoT, que isso for para o mercado corporativo, aí a gente vai ver no detalhe, né, essa complexidade. Eu acho que futurologia no Brasil é algo quase que impossível de ser feito, né? É uma leitura, assim, a gente pode olhar algumas tendências, efetivamente, que acontecem em outros países, mas o nosso cenário, ele sempre tem um cenário político, econômico, tem acontecido tantas coisas inesperadas, né? Como a própria pandemia, que é uma coisa mundial que ninguém esperava também, de uma hora para outra aconteceu. Então, são tantas variáveis que é muito difícil a gente conseguir traçar um tempo, né, de que as coisas vão acontecer. Eu realmente imagino que, efetivamente, a questão da consolidação é algo que é uma tendência muito grande, efetivamente, né? Eu acho que tudo isso que está acontecendo, as próprias redes neutras, eu acho que tudo isso tem um caminho que com que o mercado se organize
e tenha efetivamente redes com determinados níveis de serviço, absolutamente formalizadas e profissionalizadas, né? Mas eu realmente acho que isso ainda leva um tempo. Eu acho que o Brasil ainda precisa de um processo de organização. Eu acho que a gente passou por uma pandemia e a gente logo em seguida passa por todo o rescaldo e por uma crise econômica mundial que está refletindo em nós também, né, somado a uma guerra, ou seja, em toda uma série de cenários, né, que acabam criando uma série de variáveis. Mas a minha visão é com que esse mercado no Brasil ele continue por alguns anos, e a gente da OIW, obviamente, a gente vai estar sempre indo na linha, a gente vai estar sempre trabalhando para poder suprir esse mercado de infraestrutura ótica, dessa infraestrutura de telecom, né? Seja com ativos, com passivos, com serviços, né? Para prover os nossos clientes, tanto os clientes enterprise, também telecom, ou seja, esse é o nosso skill principal hoje, essa é a nossa missão. Então, eu desde já agradeço o convite, né? Agradeço os meus colegas aí de mesa e de tela, né? E deixo aí um grande abraço e um bom dia para vocês.